E hoje eu vou te falar possíveis perguntas e boas respostas para sua primeira entrevista de emprego como programador. Bom, não necessariamente a primeira, mas eu vou focar aqui em perguntas que são muito comuns, principalmente para iniciantes, mas que podem aparecer também aí ao longo da sua jornada como programador, para ter certeza que você ainda sabe dos conceitos e bases. E eu não recomendo que você pegue uma papel e caneta e anote para responder exatamente da mesma forma que eu estou falando, mas sim que você tenta absorver ali o porquê que eu estou respondendo daquele jeito, entender esses conceitos, né? Muitas vezes fazer uma pesquisa adicional, aprender sobre esses tópicos e que você se prepare para você conseguir responder da sua forma na entrevista. Até porque se você tentar replicar as mesmas palavras, você vai travar, vai tentar esquecer ou vai estar colando ali na entrevista e não vai pegar muito bem. Então uma que é bem comum, principalmente se você trabalha com uma linguagem orientada a objetos, me explique a diferença entre composição e herança, que é um conceito muito importante de você conhecer, até onde a gente pega ali o quanto a pessoa só decorou os conceitos da orientação a objetos, pilares, ou quanto ela sabe aplicar alguma coisa ali dentro. E ali uma boa resposta, né, de você responder aí para o caminho de explicar que apesar de ambos darem acesso ali às propriedades das duas classes, né, então se você tem duas classes, tanto pela composição quanto pela herança, você conseguiria acessar, né, essas propriedades de uma forma diferente, mas conseguiria. Tem uma diferença conceitual ali na hora de você organizar a sua classe, né, na hora que você está fazendo a modelagem. Vale ressaltar também que na composição você consegue compor, né, muito mais classes, muito mais objetos dentro de outra, né, você consegue fazer ali múltiplas, enquanto a herança, dependendo da linguagem, você vai poder fazer uma ou duas ali heranças para a mesma classe. Mas não é esse o ponto, né? Na orientação a objetos a gente busca representar o mundo real através de classes e objetos. E ali a gente pode separar a herança da composição até pela frase, usando uma frasezinha ali de ajuda, que na maior parte dos casos ela faz sentido, que é, a gente vai usar a herança quando é um e a composição quando tem um. Então vou usar o exemplo aqui de três classes, vamos imaginar ali a classe carro, piloto e automóvel. Carro é um automóvel, logo ela vai herdar de automóvel. E a classe contém um piloto, né? Tem um piloto. Então logo a classe carro, ela vai ser composta pela classe piloto. Então essa é uma boa forma de você mostrar ali e até de você pensar na hora de modelar suas classes, pensando em herança e composição, para não fazer uma herança que não faça sentido, né? Que é um erro muito comum em pessoas que estão começando ali na orientação a objetos. Usar herança em momentos que não faz sentido ali e o seu sistema começa a ficar bagunçado, ou simplesmente ele não fica muito coeso, né? Não tem muita coerência ali na forma que ele está escrito. Uma pergunta muito comum também para iniciantes me fala sobre um projeto que você desenvolveu aí, você tem orgulho, quais foram as dificuldades que você teve. E aí, é pessoal, obviamente, você tem que ir ali num projeto que você tenha feito, mas a questão é você já se preparar para essa pergunta de uma forma em que primeiro você apresente qual que era o objetivo daquele projeto, né, funcionalmente falando, né, falando na forma de negócio, qual que é o problema que ele resolve. Você também se preparar para conseguir destacar os pontos técnicos que você tem mais domínio, porque provavelmente os pontos técnicos ali que você der mais ênfase, é muito possível que o recrutador ali, o seu entrevistador, ele comece a perguntar sobre aqueles pontos técnicos. Então você falou, pô, eu usei ali o banco de dados XXY de tal forma. Aí a capaz dele fala, pô, bacana, me fala mais sobre aí, por que você foi nesse banco de dados, o que você achou desse banco de dados, como que você modelou. Então já se prepara para ter outras perguntas vindo daquilo e pensando nisso, que vai ter essas outras perguntas, já, né, dá mais ênfase para os pontos que você se sente confortável para falar sobre. Isso é importante você ter em mente. Muitas vezes é o entrevistado que vai conduzir aquela entrevista. O entrevistador, ele vai vir com pontos que ele tem que passar, né, que é muito importante para aquela vaga, mas muitas vezes ele vai deixar ali, né, a entrevista fluir e vai para pontos ali que você acabar apresentando durante a sua conversa. É legal também você separar ali algum bug, uma dificuldade específica que você teve no desenvolvimento daquele projeto e também já pensar, lembrar como que você passou por essa dificuldade, né, qual foi a sacada que você teve, ou enfim, o que você teve que fazer para conseguir passar por isso. Outra técnica que é muito comum, principalmente se você for back-end, mas também para front-end é importante ter esse conhecimento, é sobre o protocolo HTTP, né, e o padrão REST ou RESTful. E ali o cara, ele não vai querer que você saiba todos os detalhes do RESTful, do REST e, sabe, você seja um Google, uma enciclopédia na sua cabeça, mas que pelo menos você saiba para que funciona esse protocolo, quais são as principais características dele, né, e as boas práticas, pelo menos ali as mais usadas pelo mercado. Então vale você falar que o protocolo HTTP, né, permite ali uma comunicação entre o cliente e o servidor, para trafegar as respostas, né, as informações, tanto que o servidor precisa para fazer algo, quanto que o cliente vai precisar para exibir alguma coisa, que o protocolo HTTP, ele tem ali, né, os seus status code, né, os seus códigos de resposta, que além das informações que você trafega diretamente pelo corpo da requisição, você pode usar esses códigos para falar se teve sucesso, erro ou tipo de erro, né? Então é importante você saber o que é um status code 200 ou 204, né, que são bem comuns, 201, 400, 404,
404, 401, 500, pelo menos esses aí que são os mais comuns, importante você ter em mente, falar quando você usaria ali cada um desses, e que no padrão REST, RESTful, você tem basicamente um conjunto de regras para melhor implementação do protocolo HTTP. Não só o protocolo HTTP, né, tem outros protocolos que entram, mas enfim, nesse contexto para o protocolo HTTP. E ali você vai falar sobre, por exemplo, quando utilizar um GET, um POST, um PUT, um DELETE, sobre boas práticas ali de nominar, né, de dar nome, nomear as suas APIs, sobre suas requisições, elas não terem estados no lado do servidor, né, então elas serem sempre stateless, ou seja, você não ficar guardando ali um estado, sabendo quem chamou, então cada requisição ela tem que ser autossuficiente. E eu acho que essas aí seriam os pontos principais. Você tem alguns outros pontos ali do RESTful, tipo a parte de cacheamento, tem alguns pontos que não são assim, sendo sincero, que o mercado todo se adapta e implementa, mas tem os que são muito comuns, né, que são muito específicos, então por isso eu até recomendo que se você for pesquisar, pesquise mais por REST do que por RESTful, mas o mais importante vão ser esses aí que eu citei, que é o mais comum do pessoal se preocupar mesmo, implementar em todas as APIs. Eu vou atrapalhar o seu vídeo, mas é rapidinho por um ótimo motivo. Seguinte, a gente pegou o nosso módulo onde a gente ensina a lógica de programação com JavaScript em 21 dias e separou num produto separado para você que não tem possibilidade de pagar a comunidade agora, que é o nosso conteúdo completo, consiga ter acesso a esse conteúdo mesmo assim. Fora os módulos, né, de bônus que a gente tem aqui dentro, que é Impulsionando seus estudos, onde eu te dou técnicas e ferramentas para melhorar seus estudos, Learning English, que são os 10 passos para fluência, para que quando você vira e deve, você ter acesso às melhores oportunidades desse mercado, e como alavancar sua carreira, que são dicas de carreira que eu dou. E o seguinte, se você tem interesse em aprender comigo e ter acesso a todos esses bônus que estão praticamente de graça, corre lá, porque eu não sei até quando a gente vai continuar oferecendo esses bônus como parte dessa oferta. E a última, que eu inclusive gostava muito de fazer quando eu ia fazer entrevista com o Júnior, para back-end principalmente, para ele modelar como que funcionariam as tabelas de um caso de uso X. Então, por exemplo, chegava e falava, pô, me explica aí como que você modelaria a relação entre as tabelas num caso de uso que você está fazendo uma rede social e você quer desenvolver uma funcionalidade para a pessoa fazer posts e que outras pessoas possam dar like naquele post, né, possam curtir ele. Então, basicamente, né, não precisa pensar em todas as tabelas dessa rede social, só o necessário para fazer essa funcionalidade rodar. Então, basicamente, eu queria ver como a pessoa ia construir esse raciocínio. Pô, a pessoa ia falar, pô, preciso de uma tabela de pessoas, né, ou de usuários, para termos usuários, preciso de uma tabela de posts. E aí, beleza, como que você vai linkar os likes? Pô, se eu colocar ali, né, quem deu like na tabela de posts, não faz sentido, porque várias pessoas vão dar like no mesmo post. Na de usuários também não, porque o meu usuário vai dar like em vários posts. Pô, então o relacionamento é N para N, então eu teria que construir ali uma tabela, só para guardar essa relação, para guardar o tempo, que foi dado like, enfim. E eu queria ver como a pessoa ia desenvolver isso. Então, óbvio que esse caso de uso não é o único que vai ter, possivelmente pode ter um mais complexo, mas é importante você estar ali com essa modelagem de dados ali na sua cabeça também, conseguindo resolver esses problemas de 1 para 1, 1 para N, N para N, que a gente tem ali na hora de modelar um banco de dados. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Óbvio que tem outras perguntas aí que eu posso trazer, inclusive, em próximos vídeos, se vocês curtirem esse. Então, se você curtiu, dá um like nesse vídeo, comenta o que você achou, o que você espera ver aqui no canal. Não deixa de se inscrever no canal para receber próximos vídeos dessa saga ou até mesmo de outras e me seguir no Instagram, @dev.ju. Tamo junto e te espero no próximo vídeo.